Olá pessoal. Vamos falar sobre esse assunto polêmico. É importante conversar sobre isso. Peraí, deixa eu adivinhar. Vamos tentar encaixá-lo com as fórmulas do modelo binário para entender o que é comunismo, certo? Sem as fórmulas cada pessoa fala uma coisa diferente sobre comunismo, sendo que acaba virando algo subjetivo, ou seja, da opinião de cada um. Mas com as fórmulas temos algo mais organizado. Ora lembre-se que eu não decifrei tudo com essas fórmulas, não sou um deus. Se eu tivesse decifrado tudo, hoje teria o poder de voar, por exemplo. Não sei como se faz para voar. Mas uma coisa eu digo, as fórmulas me deram realmente um poder a mais, são algo que eu criei, específico meu. É muito bom quando você descobre algum poder original seu, algo único seu. Então você não se sente mais como sendo aquele mesmo robô, igual a todos que passam na rua. Bom, ao assunto agora. Não vou contar a história inteira do comunismo, vou ser direto ao entendimento, ok? O comunismo ganhou poder, ganhou popularidade, justamente porque surgiu originalmente de uma ideia boa. Qual ideia seria essa? A ideia de acabar com o modelo piramidal descendente. Tínhamos antigamente as pessoas mais poderosas, empresários por exemplo, explorando os trabalhadores cruelmente, ou o mesmo governo. A ideia original, e boa, era de que houvesse um modelo piramidal ascendente. Ou seja, é um modelo em que todos estariam próximos do infinito, com uma minoria próxima do nada. A população estaria próxima do infinito, com liberdade, tendo um governo mínimo, que estaria próximo do nada, servindo apenas para administrar a população sem pedir a liberdade desta. Ora, esse é o modelo piramidal ascendente que eu cito no meu livro. Logicamente que se o governo, ou a essência, estiver próxima do nada, isso é perigoso para qualquer nação, pois perde-se a essência da mesma. Sem sua essência, qualquer coisa do externo pode entrar mais facilmente em você. Com um governo mínimo, uma nação pode ser mais facilmente controlada por forças externas. Algo sem essência fica próximo do nada. É o que vemos com pessoas tímidas. A essência, ou núcleo, fica próximo do nada. O sujeito tímido tem vergonha de si mesmo, por isso aceita as imposições externas, obedece ao externo, por exemplo, para agradar aos outros. Uma essência destruída é difícil de reparar, demora, custa muito esforço. Outro exemplo, um drogado. Essa pessoa está sendo controlada em sua essência por ideias ruins de vício, de incapacidade de controlar seus impulsos para não usar tal substância. Ou seja, perdeu sua essência, o meio interno, feminino. Vai ser difícil recuperar, pois você fica próximo do nada. O comunismo surgiu dos seres que tinham a intenção de criar a nova ordem mundial. Ele se popularizou pois a ideia original era construtiva, mas depois ele se degradou, pois o objetivo final deste era destrutivo. Se inicialmente era construtiva a ideia do comunismo, por que este se degradou? Porque o que vemos hoje são países sem a menor liberdade, com apenas um partido único governando por décadas sem alternância de poder, pessoas passando fome. O que aconteceu? Veja bem, para a popularização do comunismo foi necessário usar ideias construtivas para ele crescer. Ideias de combater a escravidão dos empresários no capitalismo, por exemplo. O que é lógico, é construtivo. O capitalismo oferece liberdade, mas essa liberdade pode ser tanto destrutiva como construtiva. Lembra da fórmula do exagero? No infinito existe tanto algo construtivo, que é aquilo que nos liga mais ao infinito, como algo destrutivo, que é aquilo que nos liga mais ao nada. Ora no capitalismo o governo te oferece a liberdade para empreender, a liberdade para isso, para aquilo, e você pode muito bem usar essa liberdade para escravizar seus funcionários, para pagar pouco, para deixá-los o dia inteiro trabalhando para você até se esgotarem. Na liberdade ficamos próximos do infinito, isso significa que podemos usá-la tanto para ligar as coisas para o infinito, ou o que entendemos como bem, como para o nada, inversão, ou algo maligno. A falta de fiscalização do governo nas empresas, por exemplo, deu liberdade para que houvesse a escravidão, a poluição do meio ambiente, a desvalorização do ser humano, enxergando-o apenas como uma mão de obra que pode ser comprada pelos empresários. Tudo teria seu valor. Eu teria um valor X como pessoa, você um valor Y. Cadê o lado humano das pessoas nisso? Tudo é visto como dinheiro, mais e mais fonte para dinheiro, para lucro. É a libertinagem, o mau uso da liberdade. Quando os seres da nova ordem se infiltram na política, eles usam o excesso de liberdade para incentivar as pessoas a se destruírem umas às outras, para depois justificar que é necessário por fim a liberdade. Exemplo, eu sou um político da nova ordem,
Eu te dou liberdade para comprar todo tipo de droga antes ilícita. Você aproveita dessa liberdade e usa das piores drogas. Então você quase morre em coma no hospital. Ora, agora eu chego para você e digo, fulano, viu só, eu te dei a tal liberdade. Você quase morreu, viu? Não funciona. Agora vou ter que tirar sua liberdade para te salvar. Entendeu agora? No comunismo, criado pelos seres da nova ordem mundial, é criticado todo abuso de liberdade que os próprios seres da nova ordem mundial incentivam no capitalismo. É incentivada a liberdade sem limites, num exagero. Então a sociedade recebe uma inversão ao se ligar por coisas destrutivas do meio externo. Um exemplo: despejo de resíduos tóxicos nos rios pelas empresas. Agora, pelo mau uso da liberdade, os seres da nova ordem mundial podem justificar que é necessário acabar com a liberdade, justificando então o comunismo. Peraí, mas a ideia original do comunismo seria um governo mínimo, todos próximos do infinito, todos ganhando mais ou menos igual, sem abusos, sem estruturas piramidais descendentes. Ora, lógico que não é isso que vai acontecer. Então, o pessoal da nova ordem mundial se aproveita dessas pessoas ingênuas que acreditam nessas ideias originais bondosas. O pessoal da nova ordem usa essas pessoas para gerar o caos naquela nação. O que seria o caos? Para que lhe serviria? Ao incitar o caos, podemos ligar uma nação com o exagero, conforme eu demonstro na minha fórmula. Durante o caos aquela nação perde sua essência, dissolve-se no infinito, ou seja, o governo original é derrubado por arruaceiros, por pessoas anarquistas. Então, ao derrubar esse governo, ou essa antiga essência que havia, agora é possível substituí-la por uma nova essência, sendo mais fácil para controlar o país desta forma. Então essa elite da nova ordem mundial, após usar as pessoas ingênuas para destruir o antigo governo, ou essência, daquela nação, depois elimina o grupo de comunistas com boas ideias, para que eles não atrapalhem mais. Então essa elite da nova ordem termina por se infiltrar na essência do país que está em caos, impondo uma nova ordem, alterando a Constituição, por exemplo, com a ideia de que o caos será finalmente resolvido com uma suposta mudança para um regime melhor. Sem contar que durante o momento de caos é possível aproveitar para exterminar todos que pensam contra essa nova mudança. Todos que são diferentes são eliminados. Assim você elimina o externo, parte da população contrária a isso, e você elimina o interno, que é o governo atual, a essência atual. Usando pessoas ingênuas e com boas intenções, a elite da nova ordem mundial pode economizar energias próprias, usando-as da própria nação. Exemplo: faça seu inimigo se autodestruir entre si numa guerra, sem você precisar agir. Isso é muito mais fácil do que você se desgastar, não é mesmo? A elite da nova ordem incita uma guerra civil para que as pessoas se destruam, para que o caos seja gerado, para que aquela nação perca a sua essência. Então surge uma vanguarda comunista, supostamente do bem, que se infiltra no governo para impor a ordem e a mudança para um país melhor, o que era tudo mentira. Na verdade essa elite veio para impor uma ditadura, e agora está muito mais fácil controlando o núcleo, ou essência daquele país. Quem notar isso, que são os comunistas ingênuos, ou com boas intenções, essa elite da nova ordem mundial os elimina. Então, ao assumir o poder, cria-se aos poucos uma estrutura piramidal de poder descendente, eliminando cada vez mais todos que sabem da verdade, fazendo com que a população fique mais e mais na base da pirâmide, próxima do nada, com cada vez menos pessoas no topo da pirâmide, próximos do infinito. O modelo perfeito é quando apenas uma pessoa está totalmente próxima do infinito e todo o restante na miséria total, robotizados, próximos do nada, tendo uma vida repetitiva, com o mínimo, e infelizes totalmente. Resumindo, o comunismo nasceu com a ideia de eliminar abusos do capitalismo, que são as inversões que a liberdade nos oferece. Exemplo: com a minha liberdade de usar a internet eu posso cometer mais crimes por aí. Então, ao se infiltrar na essência de uma nação aquela elite comunista disfarçada de do bem, eles simplesmente eliminam toda a oposição, os comunistas ingênuos, e agora criam uma ditadura. O comunismo não ia se tornar popular se a ideia principal não fosse boa. Você controla mais facilmente alguém quando induz usando o bem, por exemplo. Veja só, eu te dou um suco de laranja, digo que é para o seu bem, pois tem vitamina C para melhorar a sua saúde, então você bebe esse suco e passa mal e desmaia, pois na verdade havia um sonífero nele. Eu aproveito o seu sono e roubo todo o seu dinheiro. Viu só, eu te manipulei com o bem que eu usei. É mais fácil assim do que se eu te obrigasse a beber meu suco de laranja maligno usando a força bruta contra você. Ora essa.
Dessa forma o comunismo realmente cresceu tendo razão. Ora, os empresários estão escravizando a todos, as empresas poluem o ambiente, as pessoas podem ficar alienadas para a realidade assistindo novelas, lendo livros com falsos conteúdos. O carro pode causar mortes no trânsito. Tudo isso tem razão mesmo. Com o capitalismo a liberdade pode ser usada para destruir. O que fazemos? Vamos acabar com tudo isso e fazer todos viverem sem nada. Assim, sem liberdade, ninguém se destrói. Essa é a justificativa. Ora essa. Tudo que existe é possível usar algum tipo de lógica para persuadir os outros. Eu mesmo poderia fingir que sou um guru religioso. Poderia pedir um pix para você, te enganar e roubar seu dinheiro. É o que vemos por aí com quem conversa sobre coisas religiosas. Deu sorte dessa vez, hein, amiguinho? Aqui neste canal é sem dinheiro envolvido, sem te ligar com ideias de ovelha, sem nada que te controle. Pelo contrário, eu digo para você tirar sempre suas conclusões através de você mesmo, para não depender só de mim, para tentar do jeito difícil. O jeito difícil é você pensando todo dia um pouco da forma mais pura, meia hora por dia, por exemplo. A forma pura é sem nada externo, sozinho num quarto pensando sobre o que você acha que é Deus, que é o comunismo, que é narcisismo, e por aí vai. Essa forma pura te garante ser único e especial, pois assim você cresce de dentro para fora. Não precisa se isolar do externo 100%, e nem deve, mas é importante sempre fazer isso para garantir sua liberdade. O ChatGPT pode falhar, eu posso falhar, outras pessoas podem te enganar, só dessa forma que eu falei, através de si mesmo, você estará realmente livre para sempre. Se tiver preguiça de fazer isso, você terminará como milhões de pessoas iguais estão hoje, assistindo canais de Minecraft com pessoas de cabelo colorido, histéricas, falando coisas imbecis que nada contribuem para o seu crescimento. É isso que reflete o que o coletivo é hoje. Essas pessoas de milhões de visualizações são a cara do coletivo, alguém que não pensa. Voltando ao assunto. Essa foi a maneira horrível do comunismo se propagar, usando ideias de serem coisas boas que iriam combater os abusos ou excessos de liberdade do capitalismo, para depois impor uma ditadura ao se infiltrar na essência de uma nação provocando o caos na sociedade. O caos na sociedade é provocado através de inúmeros fatores, como estímulo à cultura lixo, músicas lixo, mensagens subliminares nas novelas que você assiste, os fatores ocultos. O que mais? Tudo que você possa imaginar, pessoal, tudo. A musiquinha que seu filho assiste pode, por exemplo, induzi-lo ao medo, para ele não se rebelar contra o governo corrupto, ou induzi-lo a aceitar que é normal as coisas ruins da sociedade. É uma verdadeira guerra contra nossa mente depois que essa elite da nova ordem ganha as eleições e entra no poder. Quando um presidente maligno da nova ordem entra num país via votos democráticos, usando o bem, é claro, então ele começa a destruir nossa mente de diversas maneiras possíveis. Usa-se a população para incitar o caos e destruir a essência dela mesma, que é o antigo modelo de governo, ou antiga constituição. Então, ao destruir a essência, entra a elite comunista destrutiva da nova ordem, matando os comunistas com boas intenções, criando-se uma ditadura interminável. Depois que essa ditadura começa, então ela é sustentada por algum país capitalista externo. Peraí, por que isso acontece? Porque o nada absoluto é apenas uma ilusão. Lembra da fórmula da ilusão do igual? Uma ditadura sozinha não se sustenta. Não há mais fonte de renda. O próprio exército acabaria por se rebelar e destruir o ditador. Quem sustenta o exército corrupto que destrói o próprio povo é algum país externo, por exemplo. Algo próximo do infinito, um país rico e capitalista, é que possui energia para manter aprisionado e próximo do nada outro país. Sem algo externo controlando a essência de um país, este não continuaria muito tempo numa ditadura, haveriam fragmentações em outros países por rebeldia do próprio exército, por exemplo. Outro exemplo, existe algum bebê com depressão que não deseja aprender a andar e falar? Não, pois um bebê está próximo do nada, não possui consciência nem para se autodestruir, ele automaticamente evolui, mas um adulto com consciência pode se destruir mais facilmente, por exemplo. O mesmo acontece com um país comunista. Se estivesse sozinho para manter sua ditadura, ela terminaria por falta de energia ou renda para pagar seus soldados para oprimir a população, por exemplo. Quando você é controlado, significa que há algo do externo fazendo isso. São os países capitalistas mais ricos, como os grandes empresários metacapitalistas da nova ordem mundial, por exemplo, que ajudam a sustentar as ditaduras em países comunistas.
Eles faziam isso pois tinham como objetivo final a implantação de um governo único mundial com uma estrutura piramidal descendente. Só seria possível controlar o mundo inteiro eliminando grande parte da população, microchipando e robotizando o restante. Assim você vai afunilando cada vez mais essa pirâmide de poder. Então, para que apenas uma pessoa controle a todos, essa pessoa deve conectar todos com um computador e conseguir automatizar isso ao máximo possível, num modelo perfeito, o que na prática seria impossível. Ser impossível nada é apenas uma ilusão. É impossível robotizar 100% a população. Sempre vai haver diferenças genéticas naturais que façam com que as pessoas se diferenciem, por exemplo, e acabem por pensar de maneira independente e diferente umas das outras. Mas, a intenção era chegar o mais próximo possível deste modelo piramidal descendente perfeito, que nada ajuda a ninguém. E para isso foi usado o comunismo para enganar as pessoas, manipulando-as para gerar o caos na sociedade, também para separá-la entre direita e esquerda. A polarização entre direita e esquerda ajuda a incitar o caos. Em vez de haver pessoas diferentes em um modelo radial infinito, criou-se o conceito de que apenas há a direita e a esquerda. No modelo radial cada pessoa é diferente, é única e especial, é próxima do infinito. Mas a nova ordem cria um modelo de rótulos. Supostamente só existe a direita e a esquerda, só existem padrões, coisas iguais. As pessoas seriam sempre iguais a esses padrões. Assim é fácil de controlar grandes quantidades de pessoas, fazendo-as se destruírem, enfraquecendo a nação, impondo o caos. E, por fim, infiltrando-se na essência daquele país com esse caos gerado entre a briga de direita e esquerda, que é algo ilusório, pois cada pessoa é única e especial em suas ideias. Ninguém pensa 100% igual.